capítulo 3 de 2 Coríntios, no verso 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça. Senhor, mais uma vez, Deus, me apresento diante de Ti, e o Senhor, conhecendo o meu coração como conhece de todos aqui, e sabendo, Deus, a busca que há no meu coração por Ti, mas também sabendo, Deus, a limitação, Deus, que há em mim. E eu clamo a Ti, Pai, que essa revelação, no qual fala o texto aqui de 2 Coríntios, ela venha acontecer a muitos corações nessa noite, Pai. A revelação do Espírito, a revelação da glória de Deus, a revelação de Cristo Jesus, o Senhor, a revelação da Tua Palavra, Pai. Nós estamos vivendo em um tempo que as coisas parecem tão fáceis, mas há algo que eu creio que é difícil, por causa da luta que é entre a carne e o Espírito, que é realmente ter essa revelação que vem do Senhor. Mas nós clamamos, Pai, para que nessa noite a vitória do Senhor venha sobre nós, no sentido de vermos a Ti e de tocarmos na Tua glória, Pai. Estamos tão necessitados, Senhor, da Tua glória, Deus, que temos buscado ou em outras coisas, Pai, em tantas outras coisas até. Nós necessitamos da Tua glória, Pai, e nada mais. Necessitamos da Tua presença e nada mais, Senhor. Vem, Senhor, essa noite e revela a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Paulo, ele começa falando sobre essa questão da tal esperança, no capítulo verso 12. Deixa eu abrir aqui a anotação. No verso 12, ele fala assim: tendo, pois, tal esperança. Que esperança é essa que Paulo está se referindo aqui? Tal esperança. Para nós descobrirmos que esperança é essa, nós temos que olhar para os versos anteriores, que fala, a partir do verso 10, nós já temos esse entendimento de qual é essa esperança. Antes de nós entrarmos ali no verso 10 e 11, eu pergunto para você pensar: você tem esperança? Você tem esperança? Pense. Se você tem esperança, em que ela está baseada esta esperança? Qual é a base da esperança que há em você? Paulo lhe mostra a esperança que ele quer falar aqui. Tendo, pois, tal esperança. Esperança é uma palavra bonita, né? Tem umas pessoas que se chamam Esperança, né? Eu acho bonito esse nome. Tem o nome de senhora, né? Dona Esperança, né? Não sei se já ouviu. Mas é um nome bonito, porque a esperança é a última que morre. Mas a esperança, ela nos alegra. Uma pessoa sem esperança, ela não consegue viver.
Qualquer pessoa que se suicida, vai encontrar a morte por si mesma, ela perdeu a esperança. Ela não consegue encontrar esperança em nada mais. Não há nada, ela pode olhar para um lado, pode olhar para o outro, ela não acha uma saída. Ela não tem prazer em nada. Ela perdeu a esperança. E nós, como igreja do Senhor, nós temos uma esperança. Uma esperança. Verso 10 do capítulo 2 fala assim: porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece, diante da atual, sobre excelente glória. Porque o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. E aí ele fala: tendo, pois, tal esperança. A esperança que ele está falando, que Paulo está falando, está com relação à glória que permanece, a glória que não se acaba, a glória que é eterna. E essa palavra glória, ela tem um significado muito distinto, né? No original grego fala com relação à opinião. Isso que é o significado de glória. Mas isso já vem no meu coração há muito tempo. E sexta-feira nós estávamos no grupo e eu citei de manhã já isso. E hoje foi algo que me chamou muita atenção. E depois eu fiquei comentando ainda no outro dia, ainda comentei com a Thalita, né? Que foi algo que o seu Mário fez. Ali nós estávamos conversando sobre os versos anteriores e falamos sobre essa questão da suficiência de Deus. E o seu Mário, eu fiquei pensando, né? O seu Mário está com 85 anos. E eu falei para a Thalita assim, eu quero chegar aos 85 anos e estar chorando, não pelos meus problemas, não por dores, não por tantos problemas que pode haver. Claro que vou estar chorando, né, por essas coisas, mas eu quero também chorar pela glória de Deus. Eu quero que a glória de Deus e a formosura de Deus e a face de Deus, depois de tantos anos no Evangelho, ela ainda esteja me chamando a atenção. Por exemplo, num casamento, se não há realmente esse amor, depois fica tudo normal e acaba. Não tem, né, a paixão mais, só que o amor permanece. Da mesma forma, nós devemos permanecer em Cristo e com esse amor. E esse é difícil. Isso é difícil. Isso é necessário regar. Isso é necessário buscar. E é essa esperança na glória de Deus que nós precisamos ter. Essa esperança na glória de Deus, em ver a Deus e em amar e contemplar a face de Deus. Hoje, pergunto para você hoje você já pôde ver a glória de Deus? Hoje você já pôde sentir a glória de Deus? Ou há quanto tempo você não sente a glória de Deus? Há quanto tempo faz que você não vai para o seu quarto, se isola, ou vai para um cantinho lá, né? Talvez lá na chácara tem muitos locais assim. Vai para um lugar e fala assim: Senhor, eu quero estar contigo. Ninguém mais vai vir aqui, eu quero estar com o Senhor. Quanto tempo faz que você não tem isso, desse estar sozinho e ser satisfeito em Deus? Paulo está falando disso. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Quando nós temos essa esperança, nós vamos nos portar, nós vamos nos servir de muita ousadia no falar. Ousadia para falar do próprio Deus para pessoas que não conhecem. Ousadia para confrontarmos o pecado. Ousadia para que nós venhamos a ser confrontados. Vamos para o verso 13. E não somos como Moisés,
Moisés que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Vamos dar uma pausa e entender o que aconteceu com Moisés. Vamos para Êxodo, capítulo 34. Êxodo, capítulo 34. Só para nós entendermos o que Paulo está comentando aqui. 34, verso 29. Moisés, um grande homem de Deus, ele que buscou o Senhor, ele que ficou com o Senhor sozinho durante 40 dias e ficou no monte, e ali ele ficou com o próprio Senhor, e ele pôde fazer um pedido de ver a glória de Deus. Esse homem, ele desce deste monte. E olha o que acontece no verso 29. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar e falar com ele. Nesse caso aqui nós vemos Moisés, esse homem que subiu e falou com Deus no alto do monte Sinai, e ele desce com as 2 tábuas, as tábuas da lei, que o Senhor mesmo escreveu. E ele desce com essas tábuas, e há uma surpresa, é o que nós lemos aqui. O povo todo começa a olhar para Moisés, Arão olha para Moisés, e há algo diferente em Moisés. Algo que é difícil nós vermos hoje. Ele estava com o rosto diferente. A face dele resplandecia. A face dele brilhava. Mas Moisés não sabia disso no momento, porque ele não estava ali se olhando, mas as pessoas que estavam vendo ele temeram. No verso 30, fala que olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Imagina uma pessoa vindo do próprio Deus e chegando ali, e a pele do rosto dela resplandecendo, brilhando. Essas pessoas, quando olharam isso, elas temeram a Deus, e temeram não só a Deus, mas a Moisés também, porque Moisés estava mostrando algo que vinha do próprio Deus, algo que vinha de estar ele em comunhão com Deus, algo que resplandecia nele, que era a própria glória de Deus. Era isso que Moisés estava. E Moisés, com toda aquela situação, o rosto brilhando, ele vai conversar com as pessoas, ele chama as pessoas, eles ficam meio assim, dá para ver. E depois, no verso 33, fala que ele coloca algo sobre o rosto dele. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Por que será que Moisés colocou esse véu? Moisés estava com o rosto brilhando, e ele terminou de falar com as pessoas, o rosto dele estava brilhando, terminou de falar com eles, ele colocou um véu. E ele ficava com esse véu, olha o que diz ali. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar, removia o véu. Então ele vinha para entrar lá na tenda onde ele ia conversar com o Senhor, ele tirava o véu. Porque diante da presença de Deus não precisamos ter véu. Ele conhece o nosso coração,
conhece os nossos pensamentos, Ele nos conhece por inteiro. Então, Ele retirava o véu. Ele saía da comunhão com Deus, quando falava com Deus, e o rosto dele estava brilhando novamente. Ele estava com o rosto brilhando. Só que depois que ele falava com o povo, novamente diz ali, que ele colocava o véu. Olha o verso 34. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel, falava tudo o que lhe tinha sido ordenado. Com o véu, sem o véu, né? Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Estavam vendo resplandecer. Estavam vendo a glória de Deus. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Mas depois disso, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar e falar com ele. Por que Moisés cobria o rosto depois? Nós vimos essa revelação em 2 Coríntios. Agora vamos voltar para lá. 2 Coríntios, capítulo 3, no verso 13. Lá no verso 13, diz assim: E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Essa é a palavra-chave. Ele colocava um véu logo depois, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Como assim? O que é isso? Algo ia diminuindo em Moisés. Algo daquele brilho, daquela glória de Deus que estava no rosto de Moisés, ia abaixando. Aquela glória ia acabando. Até Moisés ir voltar e falar com Deus. Esse é o ponto. Moisés colocava o véu justamente para que as pessoas não vissem ele perdendo essa glória, até ele voltar novamente à presença de Deus. O que Paulo está querendo dizer? Ele fala que nós já não estamos mais lá no Antigo Testamento. Nós não estamos mais com aquela esperança do Antigo Testamento, na lei somente. Nós temos a revelação eterna, revelação em Cristo Jesus. E essa revelação nós devemos continuar buscando, para que isso não venha a desvanecer. Se nós pararmos de buscar a Deus, nós vamos começar a colocar alguns véus sobre nós, para que a gente não venha ser descoberto que estamos perdendo unção, que estamos perdendo da presença de Deus, que estamos perdendo de resplandecer a presença de Deus. Colocamos várias máscaras às vezes sobre sobre a nossa face. Vamos colocando para que não se reconheça realmente como está o nosso coração. Depois, note bem, depois que Moisés teve essa glória de Deus e as pessoas viram isso, ele teve uma responsabilidade de manter essa glória no rosto dele. E esse é o ponto que Paulo está alertando aos irmãos em Corinto, que vocês já tiveram essa revelação, mas não deixe essa revelação diminuir. Não deixe a glória do Senhor, que deve estar brilhando com toda a força em seu rosto, diminuir. E aqui eu volto à pergunta da esperança, mas eu quero colocar para você pensar o que tem sido a sua esperança, porque ela vai mostrar um pouco também se você realmente está buscando essa glória. E eu coloco outra pergunta: o que tem feito em você? E eu pergunto para mim também, já me perguntei, o que tem feito eu colocar véu? Para que eu não atente que a glória do Senhor está saindo de mim. Quais são os véus que estão sendo colocados em sua face, para que você engane todo mundo à sua volta, mas a Deus não? Que você engane todos que estão com você todo dia,
e de que a glória do Senhor está indo. Pode ser, né? Às vezes a gente pode estar no louvor e pode ali cantar e às vezes pode pegar o microfone e dar uma palavra para mostrar que está ali, que está vivo, eu estou funcionando. Ou às vezes você pode ir lá e orar com um irmão, ou pode mandar uma palavra para ele, né? Hoje tem as tecnologias, Messenger, né? Pega lá WhatsApp, pega uma fotinha e manda lá. Eu sou crente, eu sou de Jesus, né? E manda um louvor para o irmão. Olha, irmão, eu estou tendo meu tempo de devocional. Só que você sabe lá no seu íntimo que você não teve tempo para se satisfazer na presença de Deus. Esse pode ser um véu. Esse pode ser um véu. A glória do Senhor, ela tem que estar brilhando em nós em todo momento. Mas é muito difícil, Andrei. É um padrão alto. Sim, é. O Senhor, Ele nos chamou para sermos a luz deste mundo. O Senhor, Ele falou, primeiro, eu sou a luz do mundo. E depois Ele nos fala que nós somos também a luz do mundo. Nós precisamos estar como Cristo Jesus, brilhando em todo tempo. Nós precisamos estar com Cristo Jesus, sozinhos, diariamente, para que quando nós estivermos em público, nós venhamos a brilhar a glória do Senhor. Não colocando véu. A saída não é o véu. A saída é você ir para a tenda e buscar Deus. A saída é você estar em comunhão com Deus. Eu sei por mim mesmo que se eu não estiver em comunhão com Deus, se eu não estiver todo dia em comunhão com Deus, eu sei que eu já fico fraco. Um amigo perguntou para mim, eu acho que eu já citei isso. Ele falou assim, Andrei, como é que você consegue? E depois até a Thalita falou, nós temos que buscar. Nós necessitamos buscar diariamente o Senhor. Nós temos essa necessidade de buscar a Deus diariamente. Senão nós desfalecemos. Nós cantamos confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados. É uma verdade. Não seremos abalados. Mas há uma outra verdade. Quando nós estamos em Cristo, nós não seremos abalados. Igreja do Senhor, nós precisamos voltar os nossos olhos a Cristo. Nós precisamos voltar os nossos olhos à busca da glória de Deus. Senão nós seremos abalados. Senão nós não só seremos abalados, mas iremos ser transtornados a tal ponto de cair prostrados no deserto. Há um alerta para nós nessa noite, para você nessa noite. Não pare. Não pare. Busque, busque, busque intensamente. Desde os menores até os maiores. Busque. Busque a glória do Senhor. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Verso 14. Mas os sentidos deles se embotaram. O que é embotar? É colocar uma bota, daí eu fico embotado. Olha, pode até ver que veio nisso o sentido. Que a palavra embotar, ela, deixa eu ver aqui, ela fala de recobrir com uma pele espessa. E vem no sentido, sabe, quando nós trabalhamos, o seu Mário, né, o Jean, a roçadeira lá, Jean, a roçadeira, pega a roçadeira lá, trabalha lá, bastante, daqui a pouco, aparece algo aqui nas mãos, o calo, e é uma pelezinha dura que reveste a outra pele. Por quê? Porque ali está recobrindo. E ali está tendo uma parte mais reforçada. A palavra embotar, ela vem nesse sentido, do calo. De estar com algo por cima.
Quem toca violão tem os seus dedos calejados nas pontas, de tanto forçar ali. E daí não dói mais, passa um tempo não dói mais, porque já criou um calo, já está acostumado. E o calo ele serve justamente para isso. Vai machucando, até que depois já não dói mais, porque já criou uma camada espessa. E por que usa-se essa palavra? Paulo fala que os coríntios, eles estão com os sentidos deles embotados. Então, o que seria isso? Eles estavam com coisas que estavam cobrindo esse sentimento. E se nós continuarmos ali, mais para frente, nós vamos ver que vai falar que o coração deles estava coberto. E nós vamos chegar mais para frente. Então, nós podemos colocar muitas coisas sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos, sentimentos, que vão nos levar a ficar embotados. Vai tocando assim, não sentimos mais. Mas é normal não sentir no louvor algo que venha mexer comigo. Não é normal. Não é normal. Se nós estamos no louvor e estamos com sono, não é normal. Se nós estamos na palavra e estamos com sono, não é normal. Porque isso nos mostra que nós não estamos realmente querendo aquilo que está ali. Se você quer uma coisa, por exemplo, uma criança, quando quer algo do pai, né, Luana? Quer algo do pai, fica toda hora: pai, você vai me dar aquele negócio? O Dani, né? O Dani, o filho do Kiko, ele começa a falar. Aí depois ele vai. Depois passou mais um tempinho, já vai de novo. Né? Nós saímos, eu e o Dudu com ele ali. Dudu, nós vamos parar para comprar coca? Daí depois de novo. Dudu, mas você vai comprar coca, né? Por quê? Porque ele queria aquilo ali, então ele estava atento, ele era o foco dele. Eu quero aquilo ali, eu quero aquilo ali. Se nós queremos mais da presença de Deus, se nós queremos mais da palavra de Deus, se nós queremos adorar ao Senhor pela glória dele, nós vamos sentir ao Senhor. O nosso louvor não vai ser um louvor embotado, né? Nós vamos estar profundos ali. Nós vamos estar fazendo aquelas palavras que estão ali no Data Show fazerem sentido ao nosso coração. E não ser algo simplesmente que é só para as pessoas talvez que estão ali na frente. Elas fazem sentido porque a gente vive aquilo. Porque nós queremos aquilo. Nós não podemos nos acostumar com coisas que parecem normais, mas não são. Com coisas que todo mundo fala assim: mas é normal. Não, não é normal. É normal, realmente, você vir para o culto e se quebrantar diante de Deus. É normal você ir no seu devocional e todo dia você se quebrantar diante de Deus. É normal você pegar a palavra de Deus e falar assim: Deus, eu quero ouvir o Senhor, fala comigo hoje aqui. E se não conseguiu, você vai insistir. Daqui a pouco você almoçou, daí você tem um tempinho, você vai pegar a Bíblia e vai falar assim: Deus, fala comigo. Você vai dormir e você vai estar pensando em Deus, como o salmista fala, como Davi falava: quando me deito, eu penso em Ti. E nós vamos deitar pensando no Senhor, porque nós temos como alvo a busca pela glória de Deus. Nós queremos mais do Senhor, e nós não queremos ficar embotados. E para isso vai exigir de nós disciplina, para não ficarmos embotados, para não deixar criar sobre nós uma casca que nos impeça de sermos quebrantados. O Kiko falou, se eu não me engano foi na vigília, ele falou assim: nós precisamos ser quebrantados. Nós precisamos de mais quebrantamento. Eu, Andrei, preciso de mais quebrantamento. Esses dias eu falei para a Thalita, eu estava meio assim, chorando, tá? Daí, mas só por causa da palavra, né? Eu lendo a palavra. Daí ela perguntou: o que está acontecendo? Não, está tudo bem. Daí eu falei assim: mas eu preciso ficar assim. Nós precisamos ficar dessa forma, meditando na palavra, meditando e deixar aquilo entrar em nosso coração, penetrar em nosso coração e não ficar acostumados, para que a glória não venha a sair de nós. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura
da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Esse véu que nós colocamos quando nós vamos para a palavra, aquilo ali vai impedir nós de irmos ao profundo do Senhor. Esse véu que nós realmente colocamos, ele vai estar presente quando nós estivermos diante do Senhor. Retire o véu. Retire o véu. Retire. Uma outra pergunta. Essa busca que tem te levado a buscar, talvez, em coisas supérfluas, né, ou coisas deste mundo, e você sabe que ela não é boa, e você sabe que ela se desgasta, e você sabe que ela acaba e que ela não satisfaz o teu coração, pontue ela, coloque num caderno quais têm sido as suas buscas, coloque no papel quais têm sido as tuas aspirações, no sentido daquele teu desejo. Num dia você para lá e fala assim: nossa, hoje eu estou desejando mais qualquer outra coisa do que a glória de Deus. Nossa, hoje eu estou desejando mais o Facebook do que a glória de Deus. Amados, isso tem afastado muita gente. Querendo ou não, aquilo ali é um tempinho que você entra ali e já passa, às vezes, 1 hora e pensou que foi 15 minutos. Às vezes ali naquelas coisinhas vai passando e só o quê? Né? Mas faz assim, né? Vai lá e vai vendo a vida do outro. Olha o que essa pessoa fez, olha o que está fazendo. E vai. Coisas que não são eternas. Coisas que não satisfazem e nos embotam. E colocam-se como véu. Nós todos buscamos coisas. Todos nós buscamos coisas. Qualquer coisa você está buscando. Se você não está buscando a Deus, você vai se sentir frustrado. Uma hora ou outra você vai se sentir insatisfeito. Há um versículo que eu amo muito em Eclesiastes que fala que Deus colocou no coração do homem a eternidade. E pensa bem, se Deus colocou no coração do homem a eternidade, o que irá satisfazer o seu coração? Somente as coisas que são eternas. As coisas que são deste mundo, que são passageiras, elas só vão enganar. E elas não vão preencher totalmente o seu coração. Ah, Andrei, mas tem coisas que nós precisamos fazer. Sim, são necessárias, com certeza. São necessidades que temos. Mas o seu coração não deve estar nisso. O seu pensamento não deve estar realmente sendo preenchido por isso. Busque a Deus. Busque a Deus. Os grandes homens de Deus, tenho lido muitas biografias e eu tenho ficado constrangido, porque os grandes homens de Deus, eles eram homens ousados, porque eles sabiam no interior do coração deles que eles estavam buscando a Deus mais do que tudo. Eles levaram grandes machucaduras até pela vida, mas eles voltaram os olhos para o Senhor. E ali eles cresceram em buscar a Deus. Grandes homens de Deus passavam horas e horas em oração, porque aquilo ali era a paixão deles. Grandes homens de Deus amavam vidas, porque aquilo ali era a paixão deles. Oravam e oravam e oravam. Se nós estamos gastando mais tempo em Facebook do que em oração, nossa vida está errada. Nossa vida está errada. Precisamos de Cristo. E aqui no verso 14 fala que não sendo-lhes revelado que em Cristo, é Cristo Jesus, amados irmãos. É somente Jesus. É a revelação de Jesus.
Temos muitos irmãos aqui que vão estar indo para campos missionários, sendo formados no seminário. Hoje, prepare-se, porque a batalha é grande. E se você quer ser um instrumento para a glória de Deus, busque a Deus hoje. Eu lembro que no seminário o tempo que eu mais gostava, um dos tempos que eu mais gostava, era o dia do jejum, na terça-feira. Porque chegou um tempo que nós, os meninos lá do dormitório, nós fazemos loucuras, assim, no sentido de ficar conversando, até nesses dias, né, das coisas que Deus revelava no dia de jejum. E vinha um com um pensamento, ele sentava no dormitório, mas é isso, e daí nas aulas nós já falávamos, sabe, o amor pela palavra, algo transbordante, era isso que estava em nosso coração, ali naquele momento, e a gente falava, e às vezes ficava, estava a luz apagada, tentando dormir, mas a gente ficava conversando no beliche, né? Nossa, isso aí, claro que baixinho ali, né, no meu caso, é difícil falar baixo, mas por causa que os outros ali estavam dormindo, né, nos outros quartos, mas ficava falando ali, falava sobre as glórias de Deus, sobre o que Deus estava falando, e a outra pessoa daí tinha exatamente algo para comentar sobre aquilo ali, e ia, depois já voltava, já engatava na primeira, segunda, terceira, e já ia lá, daqui a pouco era 1 da manhã. Somente falando das coisas de Deus. Qual tem sido o seu assunto? Tem sido falar da vida dos outros? Ou tem sido falar da glória de Deus? Ou tem sido falar da palavra? Porque, querendo ou não, se nós não paramos aqui e meditamos bem na palavra, e tem uma outra pessoa, tem algo que ela falou, que meditou com o Senhor de manhã, e falou, e nós vamos conversar com aquela pessoa, e nós não tivemos e ela teve, a gente fica só tem razão mesmo, né? Pois vou analisar bem também. Mas você não tem algo para compartilhar, porque você não buscou. É isso que nós precisamos. É Cristo em nosso coração. E no dia do jejum também nós passávamos muito tempo em oração. Então, na nossa turma nós pedimos para o Kiko e para a Mirinha, para que ele liberasse o tempo do descanso, para que nós pudéssemos orar. E o Kiko primeiro falou, não. Daí depois nós insistimos, daí fomos com a Mirinha, né, intercedemos. Daí depois ele liberou. Eu acho que foi no último semestre. Eles liberaram e nós fazíamos isso, nós não estávamos cansados. E se alguém tivesse cansado, podia dormir, não tem problema. Mas nós íamos e orávamos, não incomodávamos ninguém. E íamos. Eu tinha o meu lugarzinho que era lá atrás, lá para trás do campo, lá atrás lá onde a fogueira ali, na frente do outro lado. Ali ficava 3, 4 horas, conversando com Deus. O Jonatas, que era o outro rapaz do seminário, ficava na arquibancada do campinho de futebol, conversando com Deus. E era tão bom, né? Eu ficava olhando ele lá e ele ficava olhando de lá, né? Daí cada um ficava olhando assim. Ele tá lá ainda. Ele juntou, vamos buscar Deus junto. Ele tava lá, tá lá ainda. Daqui a pouco estava no horário de subir para tomar banho, que tinha janta. A gente subia. E o tempo passava tão bem, tão gostoso. Compartilhávamos. É isso, amados, que precisamos. Nesse fervor. Mas na minha casa é tão difícil. Comece em você. Comece em você buscar a Deus de todo o coração. Né? O nosso grupo, eu tento às vezes parar porque a gente está cansado, um já está meio ali do outro lado, mas um começa a falar. Daí um começa a falar, tem algo para falar, daí tá, né? Quem lá falou, daí o outro já levanta lá, já quer falar alguma coisinha. E daí vai falando. Daí depois o outro, mas eu também ele quer falar, então fala. Daí vai falando, daqui a pouco. Agora consegui, né? A gente vai batalhando, mas vamos conseguir terminar aí pelas 10 horas agora, né? 10h30. Mas terminávamos meia-noite. E a gente está cansado, sexta-feira. Porque é o desejo de querer mais de Deus. E nós precisamos ter isso em todo momento. Em todo momento. Não nos deixarmos ser botados.
não nos deixarmos ser embotados. Quanto mais buscarmos, mais teremos. Quanto mais buscarmos de Deus, mais teremos dessa glória de Deus. Não precisaremos usar véu. Não teremos a necessidade de véu. Teremos necessidade de Deus. É fácil? Não. Mas é assim que deve ser. Verso 15. Verso 16. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Não, verdade, verso 15, vamos ler. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Quando nós temos isso, nós precisamos, esse desejo, nós teremos que falar com ousadia dessa esperança. E tem pessoas que nós vamos encontrar em vários lugares e que elas não têm essa revelação. Elas não vão conseguir ter a revelação que você tem. Ela está ainda com véu sobre o seu rosto. E nós vamos encontrar, porque andarmos na rua, nós vamos encontrar muitas pessoas assim. Mas quando o véu é retirado, é porque se converteu ao Senhor. O Kiko tem falado sobre nascer de novo. E não só ele. Todos os grandes pregadores e homens de Deus falavam sobre nascer de novo. George Whitefield, eu tenho lido um pouco sobre ele, e só falava. Praticamente todas as pregações dele, ele pregava muitas vezes 3 vezes ao dia. E ele pregava muitas vezes sobre nascer de novo. Ele pregava isso dentro das igrejas. E as pessoas ficavam bravas com ele, porque por que você está dizendo que devo nascer de novo se eu já estou dentro da igreja? Porque ele falava assim, porque você deve nascer de novo. Mas você deve nascer de novo. Sonde o seu coração. Não significa que nós estamos dentro de um seminário, que nós estamos já novos nascidos. Não significa que nós já somos missionários. Podemos ser, porque podemos aprender muitas coisas. Podemos saber pregar, podemos saber falar, cantar de Deus. Mas se não estamos sendo realmente nascidos de novo, isso acontece. E a pergunta sobre isso aqui é: você retirou esse véu, você se converteu, você nasceu de novo? Por que isso? Porque nós vemos que Nicodemos, quando Jesus falou assim, importa-vos nascer de novo. E ele não compreendia, porque o véu estava sobre ele. Ele, como assim? Eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe de novo e nascer de novo? Como? Eu não estou entendendo. Porque ele estava com o véu. Ele não tinha a revelação. Ele não era nascido de novo. Nós precisamos sondar os nossos corações no dia que chama hoje, para ver se nós estamos realmente em Cristo ou não. Você não, mas eu já tenho tantos anos. Não importa. Sonde o seu coração. Muitas cruzadas têm sido feitas, e muitas pessoas, e milhões de pessoas levantaram as mãos. E há uma estatística, nós estamos conversando esses dias eu e o Dudu, que é uma estatística que de todas as pessoas que levantaram a mão, já no mundo inteiro, dizendo que aceitaram a Jesus, o mundo já teria sido convertido várias vezes, pela população que se levantou e que aceitaram a Jesus. Você acha que essas pessoas realmente se converteram? Não. Porque 12 homens, na verdade 11, depois Paulo 12, e mais outros irmãos ali, aqueles poucos irmãos mudaram o mundo inteiro, e a palavra chegou a nós aqui. 12 homens, contando com Paulo. Milhões de pessoas. Você acha realmente que milhões de pessoas convertidas no mundo inteiro por cruzadas têm sido salvos? Se tivessem realmente nascidas de novo, elas teriam abalado o mundo. Ou se esfriar. A igreja é dirigida uma carta à igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso se diz algo ali. Vocês deixaram o seu primeiro amor.
nossa primeira mão. A nós, o que importa é realmente buscar ao Senhor e ver realmente se nós não temos esse véu e se nos convertermos ao Senhor. Verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Esse versículo tem sido confundido de muitas formas, compreendido erradamente de muitas formas, dizendo que nós somos livres, podemos fazer tudo o que queremos. Não é isso que está sendo dito aqui. Aqui está sendo dito que aquele que tem o seu véu retirado, converte-se ao Senhor, nasce de novo, esse é livre. Livre do quê? Livre da condenação, livre do pecado, livre das garras do diabo, livre dos laços da morte. Disso você é livre. Disso é a verdadeira libertação. Muitas pessoas usam esse verso para dizer o quê? Eu sou livre, né? E eu posso fazer o que eu quiser. Cuidado, porque aí você vai estar abrindo brechas, entende? Para que você perca o temor de Deus. Onde está o temor ao Senhor? Um grande pregador foi convidado para vir ao Brasil pregar, e ele não aceitou. Ele falou assim: eu não vou àquele país, não sei, não vou julgar aqui no caso o que ele fez certo ou não, mas ele falou: eu não vou, porque aquela igreja, ela não tem temor a Deus. A igreja do Brasil é uma igreja que não teme a Deus. Com certeza ele estava olhando por um todo da igreja, de tudo que tem que ser mostrado aqui. Mas você teme a Deus para realmente receber essa liberdade que vem de Deus? Há um versículo que lemos há pouco que fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A maioria de nós sabemos isso de cor, mas muitas vezes nós não fazemos o que está escrito nele. Tudo me é lícito, eu posso fazer as coisas, é liberado nesse sentido, só que nem tudo convém. É simples, é fato, é a palavra de Deus. Outro exemplo também é de um homem que foi escolhido para ser chofer. Era um concurso para ser chofer. E já devo ter citado também que ele foi colocado 3 homens para ser motorista desse homem muito rico. Ele queria 3 motoristas, e ele foi lá e escolheu 1, 2 e 3. E daí eles fizeram um teste para ver qual seria o melhor motorista. E daí entrou o primeiro lá no carro, pegou o carro lá, começou a andar, e eles estavam do alto lá de uma montanha, e o dono do carro que precisava contratar um motorista só olhando. E olhando aquele cara, chegou assim do lado de uma curva que tinha uma ribanceira do lado, chegou lá, freou assim, passou perto da ribanceira, mas e uma velocidade rápida, e correu, passou. Daí todo mundo, nossa, aplaudiram, assim, nossa, esse cara é bom, né? Cara bom esse, né? Daí, que bom, esse cara é bom. E daí passou ali pertinho, nossa, esse cara é bom. Daí, e o senhor lá que ia contratar ficou quietinho. Daí foi, tá, então vamos ver o outro. Entrou o outro no carro lá, pegou, daí passou naquela curva, todo mundo estava olhando, como é que ele vai passar nessa curva? Foi lá ele, acelerou mais ainda, chegou ali, bem perto, chegou mais perto da curva ainda, passou quase caindo, e continuou, e foi embora. Daí todo mundo, nossa, aplaudiram, esse cara é bom mesmo, aplaudiram, ele assim, melhor que o outro, passou mais perto e mais rápido ainda, melhor ainda, é esse que vai ser escolhido. E o senhor ali só olhando o que ia contratar. Vem o terceiro. O terceiro entra no carro, dirige, e daí todo mundo, vamos ver lá na curva. Chegaram lá na curva, veio o carro, ele freou antes na curva, veio devagarzinho, passou bem longe da ribanceira e continuou o seu caminho. Aí depois, esse cara não é de nada. Olha só, foi um molengão aí. Daí chegou ali, encostou o carro, pegou os 3. Primeiro, segundo, terceiro. O segundo ganhou, já estou tendo suas apostas lá. Daí o senhor lá que ia contratar falou assim: eu vou contratar o terceiro. Aí falou assim: mas por que o terceiro? Porque o terceiro, ele viu o perigo e ele se afastou dele.
Ele foi prudente. Ele temeu. Nesse caso, é que nós devemos andar. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Naquele caso, era lícito para ele, poderia ter feito, mas não ia ser conveniente, não ia ser bom. Nesse caso, nós precisamos olhar. Até onde é essa liberdade que está escrita aqui? É baseada no temor do Senhor. E terminando no verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Todos nós que cremos, todos nós que temos o rosto desvendado, nós devemos ter esse versículo em nosso coração. Todos nós com o rosto desvendado. Isso fala de você estar sem véu, sem máscara. Você está diante de Deus. Não tenho nada a esconder. Que mais? Contemplando. É aquela questão de você contemplar a Deus. Você dedicar tempo para ver a Deus. Para estar com Deus. Para ver a face de Deus. Como por espelho a glória do Senhor. E aqui é algo estranho. Porque ele fala que nós vamos contemplar a glória de Deus como por espelho. Nós vamos chegar diante de um espelho e nós vamos ali olhar. Alguns vão ter uma visão muito bonita, outros nem tanto, né? Outros vão levar um susto, né? Principalmente de manhã as mulheres, né? Você vai chegar ali dentro, na frente do espelho, e você vai ver o quê? Você mesmo. Descabelado às vezes. Você vai ali olhar-se na frente do espelho. E eu quero lançar um desafio para você. Eu falei isso no grupo também. Olhe-se diante do espelho. Vá diante de Deus. Fique sozinho na frente do espelho. E veja o que Deus vai falar com você ali. Veja, sonda na frente do espelho se você tem usado algum véu diante de Deus. Ou tentando, né, diante de Deus. Ou até diante dos homens. Veja se você tem ido ali na frente do espelho e contemplado realmente a glória de Deus. Porque muitos usam isso brincando, né? Você é a glória de Deus, olha no espelho. Mas não, é só aqueles que buscam, que vão contemplar a glória de Deus ali. Se você olhar no espelho, você olhar no fundo dos seus olhos. Eu já olhei muitas vezes assim, e eu ficava tão decepcionado. Eu olhava no fundo dos meus olhos e eu falava assim: você não vale nada, você não presta, você é horrível. Porque eu sabia que eu só estava, ou estou aqui hoje por causa da graça de Deus. Vai diante do espelho e clame ao Senhor para que a glória dele venha a ser vista no seu rosto. Porque é isso que fala: contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Imagem de quem? Do Senhor Jesus. Como pelo Senhor o Espírito. Nós vamos ser transformados pela glória de Deus. Nós vamos olhar no espelho, vamos ver: Senhor, transforma-me. Senhor, muda o meu coração. Senhor, muda o meu interior e faça eu brilhar a sua glória. Faça eu brilhar a sua glória. Feche a sua Bíblia. Eu sei que é algo tão profundo, na verdade, falar sobre a glória de Deus. Porque não é a glória de homens que nós estamos falando. Quando aplaudimos talvez uma pessoa, num esporte, numa coisa assim, vemos as Olimpíadas, Paralimpíadas, eles têm seus momentos de glória. Mas nós estamos falando da glória de Deus. É a glória de Deus que precisamos. É a glória de Deus que o Senhor mesmo, que o próprio Deus quer colocar em nós.
Agora você mesmo, feche seus olhos, abaixe sua cabeça e pense. Pense no seu coração. Realmente, se tem algum véu, se você tem colocado o véu para que as pessoas não vejam que você tem pouco da glória de Deus, ou que você não tenha nada, ou se tem dias que você realmente tira o véu para mostrar a mesma glória, mas nos dias que você está sem nada, você coloca o véu. Ou se você tem dedicado tempo a tantas coisas e menos a buscar a glória de Deus. Sonde o seu coração. O Senhor fala que, na sua palavra, algumas vezes Ele fala que o povo se voltou com inteireza de coração. Inteireza não é metade, não é algo que está para completar. É completo, é total, é tudo. Inteireza. Como está o seu coração para com Deus? Como está o seu coração para com Deus? Como está o seu coração para com Deus? Esse mundo tem nos colocado em entretenimento. Esse mundo tem nos colocado os divertimentos da vida. Isso muitas vezes tem nos afastado da glória de Deus. Motivações que não devem ser motivações, que deviam estar na lata do lixo, mas que nós tem ocupado um grande espaço em nosso coração. Retire isso. Retire isso do seu coração. Retire tudo isso do seu coração. Oh, Jesus. Jesus, sonde os nossos corações. Sonde os nossos corações, Pai. Pai, que isso não seja realmente uma palavra de acusação, porque isso não é o trabalho que é de um pregador, mas sim o trabalho de um pregador, Pai. É o de abrir os olhos. Nós precisamos, Pai, que os nossos olhos, eu preciso, Pai, que os meus olhos sejam cada vez mais abertos para Ti, Senhor. Pai, se nós queremos fazer uma grande obra, e eu sei, Pai, que o Senhor está fazendo em nosso meio. Pai, o Senhor tem feito grandes coisas em nós, Pai. Tem feito nós suportarmos tantas situações, Pai. E resistindo muitas situações. Porque o Senhor tem feito algo em nós, Pai. E porque o Senhor tem feito algo em nós, o Senhor requer mais de nós, Pai. E não menos. E eu sei, Pai, que é disso que nós precisamos. E não andarmos enganados, Deus. E não andar enganados pelas coisas deste mundo. Mas sim, Deus, andarmos, Deus, no Senhor, Pai. Oh Deus, o Senhor nos chama para andar contigo. Enoque foi transladado porque ele andou com o Senhor. Oh Deus, grandes homens de Deus, eles tiveram seu rosto brilhando por causa que eles andavam contigo, tinham comunhão com o Senhor. Pai, o que nós precisamos, Pai, é determinar em nosso coração essa comunhão contigo, Pai. Essa comunhão contigo, Pai. Venha, Deus, com a tua glória, Pai. Eu sei que a tua glória não é um trabalho fácil de vir, Deus, a um lugar. Ela necessita de esforço. Mas venha, Senhor. Estamos carentes da tua glória, Pai. Estamos carentes da tua glória, Senhor. Aleluia. Eu gostaria de pedir para o grupo de louvor vir aqui à frente. E você também realmente buscasse a Deus através deste louvor. Buscasse diante de Deus e apresentasse o seu coração diante de Deus. Nós precisamos mais. Eu preciso muito mais da glória de Deus. Vamos nos colocar de pé. Há um louvor que fala sobre a glória de Deus. Clamarmos para que o céu desça. Ah, Senhor Jesus, deixe o céu descer. Já clame ao Senhor aí onde você está. Clame mais de Deus. Apresente o seu coração com clamor ao Senhor. Aleluia.
Aleluia, Jesus. Pai, nós nos entregamos a Ti, Pai, para que realmente possamos ser dignos, Deus, de buscar, Deus, essa Tua glória, Senhor, de termos realmente, Deus, os céus, Deus, aqui nesse lugar, Pai. Vemos, Deus, por nosso esforço, Deus, os céus descendo. Vemos, Deus, os anjos adorando ao Senhor, Pai. Mas queremos, Deus, sentir, Deus. Queremos mais, Deus, do Senhor, Pai. Queremos realmente, Deus, que a Tua glória, Deus, desça sobre as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia.